treino mental, é treino. Da mesma forma que eu treino minha parte física e técnica, eu tenho que treinar minha mente. A mesma energia que eu gasto para pensar que vai dar tudo errado é a mesma que eu vou gastar para pensar que vai dar tudo certo. Aí eu consegui ter essa consciência, entender quais são os pensamentos que estão me levando para um lado ruim, para um nervosismo ruim, e a partir dali eu consegui, opa, como que eu paro isso? Oi pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje a gente tá com a Flávia Mello, amazona da categoria Amador Top, que veio aqui hoje falar um pouco sobre o trabalho de coach equestre, né? Ela traz técnicas e acompanhamento, mentoria para os cavaleiros trabalharem a mente nas competições. Flávia, obrigada por topar falar com a gente. Eu preparei uma introdução aqui para falar um pouco mais de você, porque eu acho que você já desempenhou diversos papéis no esporte e hoje você vai falar como coach, mas eu queria que o pessoal soubesse, né, um pouquinho mais do seu passado em outras funções do esporte. Então, a Flávia já trabalhou como course designer, já esteve à frente de uma escola de equitação e ecoterapia em Brasília, fez parte da diretoria de equitação especial da CBH, inclusive foi Cujoca, né, nas Paralimpíadas de Pequim. E hoje está fazendo esse trabalho super bacana de coach, que começou com uma experiência pessoal, né, Flávia? Conta um pouquinho como que o coach chegou na sua vida, como que a experiência pessoal sua como amazona te levou aí para essa mudança de carreira. Sim, eu tive um momento onde eu perdi minha confiança após ter sido campeã brasileira 2 vezes, eu tinha uma égua muito bacana, ela perdeu a confiança e acabou me tirando a confiança. E o ponto chave dessa minha virada, onde eu resolvi buscar ajuda, foi num campeonato onde a gente estava instável, né? Às vezes ia bem, às vezes eu ia eliminada, e eu acabei chegando numa final de um campeonato brasiliense com ela. Foi uma surpresa, né? A gente chegou na final, no desempate, eu estava com outro cavalo que na época era da minha sobrinha, e eu cheguei com os 2 cavalos. E eu sempre fui muito competitiva, mas quando eu cheguei nesse desempate eu não queria entrar de jeito nenhum, porque na minha mente, naquele momento, passou, já deu tudo certo até aqui, e se der tudo errado? E foi dito e feito, né? Inclusive, eu cheguei a falar com o Felipe que eu não queria entrar, e ele falou, não, você tem que entrar, e tinha uma outra amazona que também não queria. Enfim, eu lembro que foi bem confuso, mas ele falou, não, vocês vão entrar, e eu fui eliminada. Na verdade, eu fui eliminada com a minha égua, que eu acho que eu entrei com ela primeiro, e fui eliminada no último. E com o cavalo, eu já tinha sido eliminada com ela, eu não cheguei a ser eliminada, mas eu levei um refúgio. Então, naquele momento, eu vi que eu precisava trabalhar minha mente, porque eu me sabotei completamente nesse momento. É lógico que eu já vinha num momento de perda de confiança, e eu fui buscar ajuda. Na época, não tinha tanta coisa, mas eu fiz formações em coaches gerais, depois em coach esportivo. Comecei a estudar e estudo até hoje sobre a mente, né? Hoje eu estou fazendo uma formação, uma pós-graduação em neurociência aplicada ao esporte. Eu fiz uma formação em breathworking também, então eu estou sempre estudando e sempre buscando conhecer mais da nossa mente, e foi algo que me ajudou muito, né? Que desde que eu comecei esse processo, eu me considero uma pessoa e uma amazona muito mais constante emocionalmente. Tem muito mais inteligência emocional hoje. Adoro quando as coisas se conectam. O Zé Luiz falou muito de que a maior qualidade de um bom atleta é a constância. Mais do que você fazer um excelente resultado no dia seguinte e não performar tão bem, que a constância é ali um termômetro bom, né, de como você tá. O que você tem de exercício? Como é que você trabalha para que as pessoas cheguem nessa constância segura? É porque o trabalho ele é bem amplo, né? Às vezes as pessoas me procuram achando que eu vou ter uma fórmula mágica. É isso, as pessoas às vezes na véspera do campeonato falam assim, Flávia, eu preciso trabalhar minha mente para o campeonato. Eu falo, olha, eu acho que uma conversa pode ajudar, mas não é mágico, né? O mais importante é a gente conseguir fazer uma reestruturação cognitiva. A pessoa às vezes tem um padrão de pensamento. E aquele padrão de pensamento que atrapalha ela. Então não adianta um exercício, não adianta uma técnica se a pessoa não mudar o padrão. Então eu preciso entender qual que é esse padrão. Aí para isso a gente faz testes de perfis comportamentais, né? Eu uso o DISC, e no DISC a gente adapta para os animais, né? Que é dominante, estável, conforme e influente.
né? Aí só pra gente, o dominante é o tubarão, o influente é a águia, o estável é o gato e o conforme é o lobo. A partir desse momento que a gente entende um pouquinho o padrão, fica mais fácil o perfil da pessoa, né? E a gente tem todos os perfis, mas a gente tem aquele que a gente tem característica de todos esses perfis, mas a gente tem os predominantes. A partir dessa identificação, eu identifico a pessoa que se conhece, a partir dali ela começa a entender como que ela funciona. E a partir do momento que ela entende como ela funciona, a gente começa a trabalhar essa questão, que é uma regrinha muito simples, que é neurolinguística, né? Reprogramação neurolinguística. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Isso é bem simples. A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu começo... Nossa, simplérrimo. Não, mas é simples. A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu começo a cuidar dos meus pensamentos. A pessoa que tem um padrão automático, qual que é a tendência dela? Ela focar no que vai dar certo ou no que vai dar errado? Provavelmente ela vai focar no que vai dar errado. Por quê? É questão de sobrevivência. É natural eu focar no que vai dar errado. Mas quando eu foco no que vai dar errado, eu estou alimentando aquilo. E a nossa mente, nosso cérebro, ele de alguma forma, a gente tem um filtro que nos ajuda que as coisas aconteçam para aquilo que eu estou focando. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês já resolveram comprar um carro? E aí você passa a ver aquele carro na rua o tempo todo, você fala assim, todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que eu. É a mesma coisa, mulher grávida. Quando eu estava grávida, eu falava assim, gente, todas as mulheres resolveram engravidar. E não é, porque o meu foco estava naquilo. Então, com esse filtro, que a gente foca, expande. Expande para os dois lados. Ou para o negativo, ou para o positivo. Então, o negativo, ele vem, faz parte, né? Se eu levei um tombo ontem e eu vou competir hoje, é lógico que esse tombo vai vir na minha cabeça. Não tem como. Está no meu subconsciente, a questão de sobrevivência ali. Mas eu tenho uma escolha. O que eu vou fazer com esse pensamento? Eu vou remoer ele para eu ficar nervosa ao extremo e entrar no modo sobrevivência? Ou de alguma forma eu vou trabalhar esse pensamento para que eu consiga neutralizar ou consiga até substituir ou focar naquilo que eu quero, em vez de eu focar naquilo que eu não quero? Então isso é algo, se você for parar, na teoria é bem simples, mas é questão da gente conseguir colocar em prática, né? Então é muito que chega para mim, é isso, eu falo, gente, a gente precisa mudar o padrão. Se mudou o padrão, aí sim, aí a gente entra com ferramentas da programação neurolinguística, a gente entra com ancoragem, né? Ancorar gestos com sentimentos, e a gente faz todo um trabalho para isso. A gente entra com a respiração, que para mim é a melhor ferramenta que a gente tem para conseguir trabalhar a questão de ansiedade, de nervosismo, né? Visualização, que é comprovado cientificamente que quando a gente visualiza, a gente ativa as mesmas conexões neurais de quando a gente está executando uma atividade. Então, se eu tenho essa oportunidade de treinar antes na minha mente, quando eu vou fazer, eu já fiz, né? Lá na sua mente, já que você já fez, você acaba entrando mais seguro. Mas existem técnicas e treinos, né? Você precisa treinar, você precisa se acostumar com aquilo. Não é só, vou visualizar de vez em quando. Ok, até adianta, mas se você faz constantemente, que nem respirar. Por isso que tem o nome, eu gosto de chamar de treino mental. É treino. Da mesma forma que eu treino minha parte física e técnica, eu tenho que treinar minha mente. A gente tem que criar essa constância, né? Imagina, você não treina nunca, aí você só salta a prova. É a mesma coisa do treino mental. Só que aí a gente entra numa outra questão. A pessoa, quando ela tá mal, ela começa a fazer. Aí daqui a pouco ela fica bem. Aí o que ela faz? Ela para de fazer. E aí normalmente piora ou a pessoa consegue mudar esse padrão? Olha, depende de pessoa para pessoa, mas assim, eu acredito que a partir do momento você tem todo um ritual, você tem todos exercícios que te ajudaram a se colocar no seu melhor estado emocional, por que você não vai continuar fazendo, né? Porque é um pouco assim, imagina uma pessoa que tem um padrão há anos, aí a gente não muda do dia para a noite, aí você consegue mudar. Se você para de fazer, o que vai acontecer? Provavelmente você vai voltar para aquele padrão antigo. É a mesma coisa. Tipo dieta. Dieta e musculação, né? Você malha, fica super forte. Aí daqui a pouco você para de malhar. O que vai acontecer, né? Então a gente acaba... Não, mas não é um pouco, vou trazer, você falou da academia, na lógica que eu tô entendendo, malhar com você, malhar com o personal. Você pode parar o personal e continuar fazendo exercício. Sim, não, mas o que eu falo é isso. Não, a minha ideia, inclusive, do trabalho de coach, eu faço sessões e depois... Eu quero que a pessoa caminhe sozinha. É diferente de uma terapia que você fica anos com o terapeuta. Essa não é a ideia.
É lógico que tem pessoas que fazem mais de um processo porque elas gostam, elas querem dar continuidade, mas eu formato o meu trabalho, minha metodologia, para em 10 sessões ali eu passar tudo que uma pessoa precisa. E, inclusive, eu passo todas as ferramentas, eu passo os exercícios, eu uso muitos áudios. Então, eu tenho canais no Telegram específicos ali com vários áudios, as pessoas têm acesso a esses áudios e depois cabem a elas quererem usar ou não. Ou a própria técnica que, por exemplo, em competição, mesmo pessoas que já fizeram comigo me chamam, vamos ali fazer um FT, que é uma técnica que eu faço. Eu passo para a pessoa o áudio para, se ela quiser depois fazer o FT sozinha, né? Mas o que eu falo é que quando a pessoa está bem, ela para de respirar, ela para de visualizar, ela para de fazer o FT, entendeu? Então, algumas pessoas eu percebo que isso acontece, né? Que, tô bem, eu não preciso mais. Mas eu falo por mim, eu sou uma pessoa que tudo que eu ensino eu pratico. Eu ia até comentar, você falou que parte da formação foi com o coach esportivo, mas você ser amazona deve ser muito bom para trabalhar nesse nicho específico, né? Em como que ajuda aí? Com certeza, eu acho assim, eu tenho essa vivência, né? Então, por exemplo, o que eu passo na pista, o que eu já passei, é o que a pessoa que está me procurando já passou. Então, eu sei exatamente qual que é o sentimento de ser eliminada, de levar um refúgio, de ter uma dúvida ali de uma linha antes de entrar num percurso, porque isso é natural, né? Só que assim, é o que eu costumo falar, né, para os meus clientes ou para os meus atletas. A mesma energia que eu gasto para pensar que vai dar tudo errado, é a mesma que eu vou gastar para pensar que vai dar tudo certo. Aí eu consegui ter essa consciência, entender quais são os pensamentos que estão me levando para um lado ruim, para um nervosismo ruim, e a partir dali eu consegui, como que eu paro isso? Aí a gente pode ir criando, cada um tem uma estratégia, né? Não é uma regrinha, a gente pode criar estratégias de falar, de cantar, enfim, né? De respirar, mas é você ter a consciência disso e ter uma estratégia para na hora que você entrar naquela ansiedade, naquele nervosismo, né? Porque o nervosismo faz parte, a gente tem que estar com aquela adrenalina boa, né? E só que muitas vezes, se a gente não cuida, a gente vai pro nervosismo ruim, que aí é o que eu não consigo ter performance lá dentro da pista, né? Que trava tudo, o córtex pré-frontal desliga, eu entro no modo sobrevivência. E aí, dentro da pista, a gente precisa estar agindo de forma automática, né? Com as nossas habilidades, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a capacidade de pensar na minha estratégia, né? Aonde eu vou passar, quantos lances eu vou dar. E uma pessoa que entra no nervosismo excessivo, ela não consegue fazer isso, porque entra sobrevivência. Para você sobreviver, você não precisa pensar. Você só precisa reagir de forma instintiva, que é lutar ou fugir. Isa tá olhando e pensando quão desesperador é cada momento que ela entra em pista. Não, eu tô fazendo uma cara, na sobrevivência. Não, porque como não tem sensação entrar. pior do que sair de um percurso e, tipo, não conseguir contar nada, só fui, né? Porque você entrou no modo sobrevivência. Em compensação, é uma delícia sair de um percurso onde você pensa. Consegue contar todas as linhas. E você só consegue fazer isso se você tiver com aquela adrenalina boa e não entrar no modo sobrevivência. Senão você não consegue. Tem uma questão de confiança também, né? Sim. Isso que você falou do momento ali que foi ruim pra você, de visualizar a coisa dando errado, de achar que agora vai dar tudo errado. Quando dá uma raiva, né? De putz, deixei isso acontecer. Sim, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente cria um pouco, né? É aquilo, o nosso filtro, ele vai nos ajudar. A gente tem, o nome até é difícil, Sistema Reticular Ativador Ascendente, é um filtro que a gente tem na nossa mente. Porque, se a gente imagina a gente ter que absorver tudo que está na nossa volta, a gente precisa desse filtro, né? E aí é como se fosse um algoritmo do Instagram, né? O Instagram, ele vai te mostrar o quê? Se você só vê coisa de cavalo, o que vai aparecer ali para você? Só coisa de cavalo. O YouTube também. A nossa mente, se eu sou uma pessoa que só penso em tudo que vai dar errado, eu só foco em tudo que vai dar errado, meu cérebro vai dar um jeito de que aquilo aconteça, sabe? Porque é aquilo que eu estou pensando. Então, se eu consigo mudar esse padrão, não necessariamente, às vezes as pessoas falam assim, Flávia, quer dizer que se eu pensar que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo? Não, pode ser que dê errado. Mas você se ajuda muito mais, você se coloca num estado emocional muito melhor a partir do momento que você consegue focar naquilo que você quer.
em vez de você focar naquilo que você não quer. E o nosso natural é focar naquilo que a gente não quer. Pensando nisso tem muitas variáveis, né, no nosso esporte. Não é só o nosso mental. Tem o nosso mental, tem o mental do cavalo, tem o mental do professor que te acompanha, às vezes da família. Acho que principalmente no caso de atletas de alta performance, mais novos, criança, tem a questão familiar que, né, às vezes é difícil. Como é que você concilia esses outros fatores no seu trabalho? Você trabalha só com o atleta? Você consegue envolver um pouco esse ambiente? Como é que funciona? O ideal é envolver todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a participar do processo. Mas quando está, é excelente. Eu sempre que tenho abertura, eu converso com o instrutor. Inclusive, hoje em dia, eu mando o teste de perfil comportamental para o instrutor, para ele entender qual é o perfil dele, e aí eu dou uma devolutiva sobre o perfil dele e dou uma devolutiva sobre o perfil do aluno. E como que ele pode interagir com o aluno da melhor maneira possível. E também faço com os pais, né? E aí, só de ter essa ideia, os que estão interessados e estão abertos, ajuda bastante. Crianças, adolescentes, eu gosto muito de conversar com os pais, né? Sempre a primeira conversa é com os pais, né? Para entender o que está acontecendo. E no meio do processo, a gente sempre se fala, eu sempre dou um feedback, eu sempre preciso de um feedback. Adultos não, né? Mas eu tenho essa conversa com os instrutores que eu tenho essa abertura. E não são todos. Mas muitos eu tenho abertura. Sim, para fazer esse trabalho aí. É ideal, porque olha só, imagina, se eu falo uma coisa, os pais falam outra e o instrutor fala outra. E o cavalo responde de outra. Com cavalo eu ainda não trabalho, mas quem sabe um dia, né? Porque eu adoro... Só de ajudar as pessoas envolvidas. Não, eu falo isso brincando, porque esses dias eu estava estudando, eu estava atrás daquela... pessoas que falam com cavalo, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Então eu comecei a ir atrás, eu comecei a escutar algumas coisas no YouTube. Quem sabe um dia eu não comece a falar, aí o cavalo também vai fazer parte do meu processo. Mas só o que eu envolvo o cavalo, é o seguinte, eu tenho um áudio que é de conexão com o cavalo, que eu passo para as pessoas, para elas fazerem esse áudio para se conectar com o cavalo, né? Então é um áudio ali onde a pessoa respira e eu guio ela na respiração, mas eu peço para ela fazer junto com o cavalo, ou desmontada ou até mesmo montada. Legal. Eu acho interessante essa questão de mãe, porque a gente vê muito, inclusive filma e é super legal e visual pra emoção do esporte, mas aquela mãe que tá na beira da pista se matando ali de nervoso pelo filho, não é possível que agregue pro filho ver a mãe assim, né? Mas, gente, eu sou mãe, a gente, assim, muitas vezes a gente acha que a mãe nunca vai querer prejudicar um filho, nunca. Só que sem querer, a gente acaba prejudicando por conta da nossa ansiedade, por conta da nossa expectativa, por conta da pressão que a gente faz sem a gente querer, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que acha que vai vou estar motivando meu filho. E na verdade você está colocando uma pressão. E é lógico, cada um, tá? É por isso que eu falo, o instrutor, se ele conhece o aluno, é a melhor coisa. Porque um aluno, ele vai poder falar certas coisas, ele vai poder gritar, o outro não. Tem aluno que funciona na base da pressão, funciona na base do grito. Tem aluno que não. Então, a partir do momento que ele entende que aquele aluno tem um perfil, ele vai falar, ou ele vai saber como ele vai lidar. E a mesma coisa os pais, né? Geralmente, numa família de 3 filhos, cada filho vai ter um perfil diferente do outro, né? Às vezes o pai e a mãe. Mas se a gente consegue entender, até para o filho entender o perfil do pai, se é um pai, por exemplo, um pai tubarão, que é super competitivo, e o filho é gato. O gato legal para ele é vir aqui competir e se divertir. Se ele ganhar a prova, ótimo. Se ele não ganhar e se divertir com os amigos, é o que importa para ele. E o pai, ele quer o resultado. Imagina o conflito. E muitas vezes isso gera uma frustração tão grande que o atleta, a criança, ela chega uma hora que ela fala, não é mais divertido. Eu não quero mais. Para o pai é importante estar no primeiro lugar do pódio. Para a criança, às vezes, isso não é o mais importante. Aí imagina um pai que entende isso. Com certeza ele vai passar a lidar de outra forma com a criança, né? E quais são os outros 2 perfis? Aproveitando que eu ia pedir isso para você explicar um pouquinho. Tá. O lobo, que é conforme. Que é? É aquela pessoa detalhista, perfeccionista. Se eu marquei com você de estar 8 horas, o instrutor chegou 8h10, o lobo já está louco, né? E ele precisa tudo conforme, tudo na conformidade, tudo certinho,
tá? Isso por um lado é muito bom, porque o lobo é aquele que vai atrás, ele tem estratégia, mas também ele precisa de muita segurança, né? Então, às vezes ele não arrisca tanto. O tubarão é super competitivo. Ele entrar para fazer um zerinho, eu vou por tudo ou nada. Para mim o que importa é ganhar, né? O gato, o que importa é a equipe, é me divertir, ele tá sempre preocupado com os outros, é o estável ali. E o influente é aquela pessoa que cheguei, eu preciso aparecer, é aquela pessoa cativante que conversa com todo mundo, mas às vezes aquela pessoa assim, putz, deixa a vida me levar, às vezes também não planeja muito. Então, são essas características que a gente vai pegando ali para ela se entender por exemplo, o influente, que é a águia, é a pessoa super extrovertida, né? Mas às vezes mas porque depende muito, às vezes a gente não tem um perfil só. Então eu posso ter um tubarão e um lobo alto. É tipo signo, tem um signo, mas tem um ascendente. Então, assim, eu vou ter características de todos, mas eu vou ter sempre um predominante, né? Então, e eu falo, não existe perfil bom ou ruim. É a gente entender dentro daquele perfil quais são as características que eu quero trabalhar e que vão me ajudar a ser no caso aqui do hipismo, né? Que vão me ajudar a ser um atleta melhor, né? Quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas dentro desse meu perfil. E como que eu vou entender as pessoas que estão à minha volta? Por que essa pessoa age assim comigo, né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Um lobo, um conforme. Se ele tem um instrutor que não tem nada de conforme, é ruim, porque ele precisa de saber o que ele vai treinar. Ele precisa de um planejamento. Ele precisa saber, ele precisa do instrutor ali na distensão no horário certo, né? Um águia não está muito, se ele chegar atrasado, ele não está muito preocupado, né? Então, o tubarão para um atleta é ótimo, só que o tubarão o que ele quer? Ele quer ganhar, ele quer pressa, ele não está muito preocupado de como as coisas vão acontecer, ele quer o resultado. Então, ele tem aquela urgência de resultado. Então, se ele não tem resultado, ele se frustra muito fácil. Eu ia perguntar um pouco disso também, que a gente está falando muito da preparação para entrar e visualizar e tá calmo, mas e frustração? Como que lida com a frustração? Deu errado, e agora? Deu errado, e agora? Então, é muito dessa reestruturação cognitiva que a gente faz, porque vai dar errado para todo mundo. Então, a gente entra na questão da mentalidade, né? Tem aquele livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. É você ter um mindset fixo ou um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? É o entender que o erro faz parte, né? A gente fala até que é clichê, mas faz parte. Para eu ficar bom, eu vou ter que errar. Então, se eu saio de uma pista onde eu errei e eu olho para aquele erro como um aprendizado, como que eu posso melhorar com isso? Eu consigo me manter confiante, concorda? Uhum. Agora, se eu saio de uma pista e eu erro, eu me puno, eu me acho a pior amazona do mundo, eu acho que eu não sirvo para o esporte, o que eu faço? Eu vou minando a minha confiança. Então, é muito a forma como você encara, né? Eu falo assim, poxa, eu fiz um percurso de 11, 12 obstáculos, eu errei 2. De 12 eu errei 2. E aí, e os 10 que eu acertei? Sabe? É um pouco esse olhar. É olhar para esses 10 que eu acertei e falei, legal. Tanto que um exercício que eu peço, eu falo assim, depois que você sai da pista, eu quero que você anote o que você fez de bom. Depois que você anotou o que você fez de bom, porque a gente já tem um instrutor para ali na porta falar o que eu fiz de ruim. Eu tenho que entender o que eu fiz de ruim. Mas eu preciso valorizar o que eu fiz de bom, porque vai ter muita coisa, mesmo que não tenha sido ideal, que eu não tenha ganhado a prova, que eu tenha levado uma Georgette, alguma coisa eu fiz de bom dentro da pista. Nem que seja o sorriso. Nem que seja o sorriso. Então, eu falo isso, é uma reestruturação cognitiva que a gente precisa fazer. Legal. Achei querer saber um pouco mais a fundo, mas antes disso, tá bom, voltando pro passado, você estava no momento ruim, era a Frederica? Estava no momento ruim da Frederica, tudo mais. Quando é que isso começou a virar profissão? Quando é que as pessoas começaram a te procurar? Quem foi a primeira pessoa que te procurou? Como é que você transicionou para começar a ajudar os outros? Porque eu entendi, você vai procurar ajuda para você. Sim. Todo mundo vai buscar terapia para si. Sim. Assim, a primeira pessoa que me procurou... acho que eu comecei aqui em Brasília, falando para os instrutores. Eu tenho até uma foto de uma capa de um jornal que na época fizeram uma entrevista comigo e com as meninas. Uma delas era até a Lu Alvarez. E
acho que eu comecei a oferecer aqui na Ípica, e aí depois eu comecei a me divulgar, eu fiz site, e a coisa foi crescendo. Mas a partir do momento que eu me ajudei, eu fiz uma transição de carreira nesse meio termo, tá? Eu tive a escolinha e eu fiquei grávida, e depois que eu fiquei grávida eu passei a escolinha para frente. Eu me dediquei ali os 5, 6 primeiros meses, eu não trabalhei, eu me dediquei ali ao meu filho. Aí depois eu voltei a trabalhar. Nessa que eu voltei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com imóveis, foi construir casa popular. Cheguei a montar uma imobiliária, só que eu não gostava. Isso aconteceu junto com o mesmo processo de eu estar estudando, de eu estar me estudando para me ajudar. E aí foi quando eu falei, eu não quero, eu trabalhava como corretora, inclusive. Eu falei, eu não quero ser corretora, né? Porque eu tinha imobiliária, mas eu que ia lá mostrar apartamento, casa, e era uma coisa que eu não gostava de fazer. E quando eu comecei, aí eu acho que ainda trabalhando como corretora, eu comecei a atender. Só que aí o negócio foi andando, aí eu parei de trabalhar como corretora, eu cheguei a construir algumas casas onde foram vendidas, e aí eu decidi que eu ia... Mas você lembra? Só porque eu tô falando que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu lembro exatamente qual foi a primeira foto que eu vendi, para quem foi, qual foi a situação. Como é que você se sentiu pronta para começar a oferecer isso? Na Quando formação... é que você resolveu? Não, calma, na formação a gente faz pro bono e a gente faz com os colegas, né? Então, assim, o meu start inicial foi um colega de formação fazendo com outro. Então, quando você vai atender alguém de fora, você já passou um pouco essa... Meu primeiro case de sucesso... Gosto, case de sucesso. Assim, o meu primeiro case que quando me chegou, eu falei que eu não saberia se eu ia conseguir ajudar, é a Renatinha. Isso eu posso falar porque ela fala pra todo mundo. A Renatinha chegou travada? Ela chegou totalmente sem confiança. E do que ela me relatou, eu não vou expor isso aqui. Mas eu falei pra ela, olha, eu vou dar o meu melhor, mas eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Teremos que trazer Renatinha pra falar o outro lado da história. Não, tem um vídeo que ela fala já. Ela fala. No perfil da Flá tem um vídeo que a Renatinha conta um pouco da história dela. E entrando nesse case, quantos anos de trabalho, como se deu o trabalho, como é que se constrói um case de sucesso? Lembrando que a Renatinha no passado foi campeã do ranking CBH, campeã na renca de Ela é coisa, bicampeã, né, do ranking da CBH. Ela ganhou muita coisa no passado. Mas quando ela veio para Brasília, ela não saltava 1 metro, assim, confiante, né? É lógico, gente, que entram várias coisas, tá? Mudou-se um sistema, mudou-se cavalos, né? Então muda tudo. Muitas vezes, assim, eu falo pro pai, se mudar o cavalo, vai mudar muita coisa, mas às vezes não é a realidade. Fiquei pensando, uma pessoa tubarão com um cavalo gato, pagadum, que quer passear na pista. Dá trabalho, né, também. É um pouco isso, né? Os cavalos, a gente não entraria nessa nomenclatura, mas a gente tem os perfis dos cavalos, né? O meu perfil é tubarão. A gente não fala assim do tubarão, mas, por exemplo, um perfil tubarão, ele quer eu não quero um cavalo para entrar lá e fazer uma prova. Eu quero um cavalo para entrar lá e ganhar uma prova. Hoje o meu cavalo não é o cavalo velocista. O que eu monto hoje. A Calminha era. A Frederica era. O Sonic é um cavalo que tem força, que vai me levar para saltar mais alto. Mas Conclusão, não tá saltando nada esse ano. não é a especialidade do cavalo, né? Mas é isso, é a gente se trabalhar também. Uhum. Eu tive que me trabalhar muito nesse sentido, porque para mim é o mais importante é ganhar a prova, sempre foi. Só que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu consigo me trabalhar ali. No dia que eu não ganho a prova, eu não fico triste. Eu consigo enxergar o outro lado, eu consigo me planejar. Mas, por exemplo, o meu marido, ele é mais lobo. Às vezes vai ter um desempate, ou na época que tinha desempate, ele falava assim pra mim, vai para um zairinho, garante um pódio. Para mim, se eu tenho condição de ir atrás da prova, eu prefiro ir atrás da prova e nem pegar pódio e tentar, do que falar assim, eu vou fazer um zairinho para eu me garantir ali que pode ser que eu garanta um pódio, entendeu? Tem pouca gente... depender dos outros. Então, mas é muito perfil. Tem pessoas que não, eu vou me planejar, de repente eu prefiro tentar fazer um 0 ali e tá no bolo, do que eu arriscar fazer uma falta. O perfil que é lobo muito alto, ele prefere o planejamento, né? Mas eu conheço as pessoas que têm perfil lobo no hipismo, tá? Não que eu atendi, mas que eu sei que o perfil é lobo, e que hoje são altamente competitivas. Ela aliou essa questão de planejamento, de estudar,
de ir atrás. O lobo, ele quer ser o melhor, ele vai atrás, ele estuda, né? Ele conseguiu aliar isso com toda a estrutura que tinha por trás e possibilidades, e hoje é um dos cavaleiros mais competitivos do Brasil. Não é tubarão, mas ele conseguiu trabalhar e ser muito competitivo. Às vezes as pessoas falam, Flávia, eu quero ser mais competitiva. Eu falo, vamos trabalhar isso. É trabalhar a mentalidade, né, para conseguir ser mais competitiva. Mas tem um outro lado que eu acho que a garra, às vezes é uma coisa que vem com a pessoa, né? A gente tem aquelas pessoas que naturalmente tem aquela garra que tem, e outras que não, mas você pode se trabalhar, né? Na programação neurolinguística a gente tem a modelagem. Vocês sabem o que é a modelagem? A modelagem é você olhar aquela pessoa que está tendo sucesso e você estudar aquela pessoa e ver quais são os comportamentos dela. Como ela se comporta. O que ela faz. O que ela fez para ela chegar onde ela chegou. Ela chegou. E aí você vai lá e modela aquilo que ela fez. Às vezes não é o seu perfil? Não é, mas você pode modelar. É pessoas que são totalmente introvertidas. Isso a gente vê muito. E ela sobe no palco e ela cresce. Ela teve que se trabalhar para ela subir num palco e crescer. Mas você vai conviver com ela no dia a dia, você vai ver que ela é uma pessoa, que ela não é influente. Mas ela sobe no palco e ela se transforma. Por quê? Ela se trabalhou para que isso acontecesse, porque para a carreira dela que isso é importante. Legal. Flá, você tem sentido uma mudança de geração? Você atende várias gerações diferentes? Você tem sentido... Porque hoje em dia, né, nos últimos... 10 anos que a gente vem falando de saúde mental, vem falando de preparação mental. Isso não era um assunto quando eu era mini-mirim. Não. Nem pré-mirim. Mas você tem, além de tudo, sentido uma diferença na geração? Você acha que a galera mais velha, um pouco pela cultura, um pouco pela... era mais abre o peito e dá nas coisas? Ou a gente já tinha essas mesma característica que tem hoje, você só era atropelado pelo sistema e ninguém tinha voz ou tinha espaço? Eu acho que é o conhecimento, né? Hoje a gente tem a era da internet, a gente tem a era do conhecimento, que a gente tem tudo disponível. Antigamente não se tinha isso, né? Não se falava abertamente sobre mente, sobre mentalidade, como se fala hoje. Então, essa geração lá de trás era tudo... como se aprendeu, né? Então repete-se em padrão. Então não tem essa, vambora, não tem essa de ter que trabalhar a mente, vai lá e faz e pronto. Por quê? Porque não existe, eu acredito que é porque não existia conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento e justamente esse conhecimento que a gente tem hoje que está propiciando cada vez mais se falar da importância da saúde mental, da importância de se trabalhar o mental. Só que a gente entra num conflito, porque uma pessoa que não viveu isso, ela acha que é besteira, né? Então, às vezes, fala assim, isso é mimimi, não precisa disso. Eu fui lá, eu não precisava disso, eu ganhava prova, né? Não tem essa. Então, tá tudo bem, a pessoa aprendeu daquele jeito, e para ela é assim que funciona. Mas eu acho que mesmo essas pessoas, enfim, hoje vendo todo esse conhecimento que a gente tem aí, elas começam a entender um pouquinho mais e se abrir um pouquinho mais. Mas, assim, eu não vou entrar muito a fundo nisso, até porque eu tô até começando a estudar sobre isso, eu preciso estudar mais a fundo. Mas existem estudos específicos de diferenças de gerações. E essas diferentes gerações têm comportamentos diferentes, né? Se eu olhar para a geração da minha avó, né, e para minha hoje, até dos meus pais, vamos falar em relação ao esporte, né, mudou-se muita coisa, né, que nem você mesmo falou. Então, antes era muito na garra, na pressão, não tem essa, engole choro, né? Hoje a gente não fala para uma criança engole o choro, pelo menos o que eu aprendi e como eu trabalho, por exemplo, uma criança saiu da pista, eu não falo para ela engole o choro. Sabe o que eu falo para ela? Chora, põe para fora. Eu não vou conversar com você agora, você quer um abraço? Eu te dou um abraço. Depois que você entrar, a pessoa está totalmente no irracional, ela não está pensando. Na hora que você se acalmar, na hora que você voltar a pensar, a gente conversa. Antigamente não era isso. Engole o choro, né? Você acha que a gente perdeu bons atletas, talvez, por conta disso? Pode ser.
Mas existe uma geração que fala que se formou-se ótimos atletas, casca dura, né? Então, atletas que hoje aguentam pressão porque foram submetidos a pressão e situações, mas isso eu acho que é perfil. Então Você acha que ela seria assim de qualquer forma? Ela só não, é eu acho assim, não, eu acho que é um perfil. Eu acho que tem aquele perfil. Vamos lá. No meu ponto de vista, tá? Um atleta que é muito bom, que ele é muito talentoso e ele começa no esporte. Só que ele aprendeu na base da porrada. Você tem que ir lá e fazer, e não vai chorar, e não quero saber, você vai fazer na marra. Ele tem um perfil que ele aguenta. E que de alguma forma ali, ele cresce com aquilo e ele aguenta. Isso faz ele criar uma casca, uma coisa que vai levar ele a crescer cada vez mais. E chegar lá e despontar. Agora, pega um outro atleta que tem o mesmo talento desse, só que ele não tem um perfil que aguenta esse tipo de coisa. Ele vai ser destruído. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas pelo que eu venho estudando, eu acredito um pouco nisso, sabe? Porque a gente vê atletas de gerações passadas que sofreram muito, que aprenderam e tornaram o que são hoje na base da porrada. Não tinha mimimi, não tinha coach, não tinha treino mental, não tinha nada disso e estão no topo. Inclusive no hipismo, se a gente for parar para pensar. Existe isso. Só que eu acho que se dá muito ao fato do perfil mesmo. A gente, em diferentes episódios, falou um pouco que uma das coisas que agrega a categoria de base é a criança crescer aprendendo a lidar com essa pressão do esporte, né? E aí, a sua história mesmo é uma de que parou e depois voltou, pessoas que ficam um pouco longe do esporte voltam, que perdem essa categoria de base. Essas pessoas vão ter mais dificuldade para lidar com o esporte, com essa pressão? Eu entro de novo nessa questão do perfil. Também é mais... eu acho depende. Eu acho que é muito essa questão do perfil. E não só do perfil, e também do ambiente, né? Do ambiente que tem em casa, né? Daquilo, como que foi criado, da mentalidade, da questão da resiliência, né? Então, assim, eu comecei a fazer treino mental bem depois como adulta. Mas desde criança, eu sempre tive um perfil que minha mãe fala que eu sou ferrinho de dentista, que eu sempre fui. Aquela que eu nunca desisti de nada na minha vida, né? Eu, com 11 anos, eu queria montei aqui na escolinha, não pude dar continuidade, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu voltei a montar com 17 anos. Com todas as dificuldades, assim, comecei. Hoje, o que eu conquistei no hipismo é por conta da minha resiliência, assim, de continuar, de criar cavalo, de esperar a coisa acontecer. As coisas não vieram para mim assim, toma, tem um monte de cavalo, começa a competir. E isso eu acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, sabe? E tem um perfil que te procura mais? Não, o que menos me procura é um influente, eu não sei porquê. Mas tem de tudo. Tem de tudo. O tubarão, ele tem dificuldade de lidar com a perda. O lobo, ele é super perfeccionista também. Aí tem essa dificuldade de lidar com a perda, mas aí às vezes ele não quer arriscar tanto porque ele é super perfeccionista. E o gato é aquele mais estável. E o mais estável, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade na parte emocional. Ele é muito sensível, né? Então é aquele que tem que saber lidar com ele, né? Um gato, você pôr pressão com ele ali na porta do paddock, provavelmente ele não vai funcionar. O tubarão põe pressão nele, aí que ele funciona melhor ainda. E falando em momento hípico, tipo, categoria de base, adulto, criança, quem te procura mais? Olha, hoje tudo. Você tem profissional? Poucos, mas já atendi. Mas o que menos me procura é profissional. O profissional me indica muito. Uhum. Ele me indica muito o aluno, mas o trabalho em si são poucos. Não sei, eu acho que existe até um certo preconceito, assim, como, né, que eu sou profissional e vou... Mas é isso, é saber diferenciar. Eu não vou ensinar a pessoa a montar, eu vou ajudar ela a se autoconhecer. Mas eu já sofri um pouco desse preconceito, inclusive com pessoas que saltam mais alto do que eu. Às vezes não são nem profissionais, mas fala, poxa, elas saltam em 30, eu salto em 40, eu salto em 50, entendeu? Mas é questão de
Enfim, eu não vou ensinar ninguém a montar, muito pelo O fato contrário. de você ser amazona não é o que define a sua qualidade como Sim, profissional hoje, coach, por um né? lado, eu vejo super como um diferencial, tá? Inclusive, eu tenho pessoas que vieram de outros processos e estão comigo e falam outra coisa. Você entende o que eu te falo, entendeu? Agora, isso eu acho que me ajuda no processo. Eu não tenho dúvida que ajuda. E na verdade, né, a pessoa para ser coach, para ser treinador mental, ele não precisa fazer a modalidade, mas ele, no mínimo, ele precisa entender. E vocês concordam que uma pessoa que não é do mundo do cavalo, não Fica é tão fácil muito distante. entender? Mas eu conheço pessoas que também fizeram processos com outras pessoas que não são do mundo do cavalo e que foi ótimo. Então, né, ou trabalhos com psicólogos esportivos que foi... Então, o que eu vejo no meu diferencial, eu consigo criar uma empatia muito grande com as pessoas, porque eu sei exatamente o que ela está sentindo. E assim, eu sei que no coach a gente não pode falar das nossas experiências, mas eu falo, gente, eu não faço só coach, eu faço mentoria, eu dou palpite, entendeu? Porque no coach você não pode falar, você não pode dar palpite, no coach você tem que deixar a pessoa trazer o seu aprendizado. Isso é muito válido, isso é muito poderoso. Mas tem situações que eu já vivenciei e que às vezes não é que eu dou meu palpite, mas eu falo assim, comigo aconteceu isso, eu sei que são realidades diferentes, mas eu acredito que a minha experiência, aí eu entro como um papel de mentora. Tanto que hoje eu uso o nome mentoria, eu faço hoje a mentoria, mas aí na mentoria eu uso a minha experiência, eu uso as ferramentas do coach, eu uso respiração, enfim, reprogramação, eu trabalho com reprogramação mental, eu misturo tudo. Você falou um pouco da respiração, você já falou umas 3 vezes. Você já falou umas 3 vezes de respiração. É que a gente sempre escuta, respira fundo que vai dar tudo certo. Achei um pouco supérfluo. É vago, mas é a verdade. Gente, respiração para mim é tudo, porque assim, vamos lá. É uma função automática que a gente tem que a gente não precisa parar para pensar, para respirar, né? Como todas as outras funções do nosso corpo. Só que é a única que a gente consegue ter um controle, né? Eu não posso pensar em parar o meu coração, parar a minha digestão. Eu posso até pensar, mas eu não consigo fazer. Agora, eu pego aqui, eu tampo meu nariz e minha boca e eu fico alguns minutos não, mas se a pessoa treinar, ela fica minutos, mas eu fico segundos ali sem respirar. E aí a gente entra na parte fisiológica da respiração. Por que ela ajuda, tá? A gente tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, ok? O simpático é luta ou fuga, é quando a gente está estressado, é quando o nosso corpo se ativa, tá? Então, numa situação ali de estresse, o meu corpo ele vai se ativar. Ou numa situação de perigo, ele vai começar a se preparar para lutar ou fugir, né? Então, ele liga. Uma pessoa que é super estressada, ela tá no simpático o tempo todo. Tá tudo funcionando ali a 1000 por hora, ok? O parasimpático é digestão, relaxamento, tá? Então, através da respiração, vamos imaginar que o simpático é um acelerador, o parasimpático é um freio. Eu não posso estar acelerando demais, porque senão eu vou estar a 1000 por hora, super nervosa, super ansiosa, né, ou super estressada, e eu também não, assim, numa situação acordada, tá? Eu não quero estar totalmente no parasimpático. Por quê? Eu vou estar letárgica, eu não vou estar focada, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um equilíbrio. Então, tem horas que um vai acelerar, o outro vai frear. Isso aí a gente entra na questão da variabilidade cardíaca, que é uma coisa mais complexa, tá? Mas que é justamente medida por esse sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, só para tentar explicar de uma forma bem prática aqui, quando eu tô nervosa, é o meu corpo se preparando, tá? Por exemplo, na verdade, eu vou para uma prova, encarei isso como uma situação de desafio. Começa a vir um monte de pensamentos negativos. O meu sistema, ligo o alerta, o meu sistema simpático é ativado. Eu começo a ter várias reações fisiológicas aqui dentro para o meu corpo funcionar para se eu precisar lutar ou fugir. A gente traz isso lá de trás, a gente herdou isso. Só que antigamente a gente sobrevivia quando a gente era homem das cavernas lá, né? Eu precisava lutar ou fugir para sobreviver. Hoje em dia, qualquer desafio na minha vida liga esse sistema. E tudo bem ligar, ele é importante para eu sobreviver, ele é importante para eu me ativar, ele libera adrenalina que é importante para eu estar focada, para eu estar ativa. Só que se eu não sei desligar esse sistema, eu viro uma pessoa totalmente estressada, ou dependendo da situação, eu fico muito mais nervosa do que eu precisava. Aí como que eu desligo ele? Liguei o simpático.
Como é que eu piso no freio? Com parasimpático. Eu não posso virar e falar assim, parasimpático, ativa aí. Mas eu posso respirar. Eu posso respirar de uma forma específica que eu vou ativar meu parasimpático. Aí eu tô acelerando no simpático. Eu ativo o parasimpático, eu começo a me equilibrar de novo. É uma coisa bem simples, mas é uma coisa que, se a gente souber em que momento certo usar... Então, se eu tô muito nervosa... Eu respiro indo pro 1, basta? É o meu momento. Imagina, você tá super nervosa e você para de respirar. O corpo vai entrar em pânico e estresse. Você trava a respiração, né? Você já tá lá acelerando e você não... Como é que eu desacelero? É justamente através da respiração. Aí eu paro de respirar, né? Aí o que eu vou fazer? Se eu solto mais devagar do que eu puxo, é como se eu começasse a ativar meu parasimpático. Aí eu vou desacelerando, vou freando e vou entrando em equilíbrio. Então o que eu falo, tá nervoso, tá muito nervoso, respira. Só que só respirar vai te ajudar, mas se você tem uma técnica para você respirar, você solta mais devagar do que você puxa, você já ativa o parasimpático e vai desativando o simpático. Eu tô totalmente letárgica aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso ativar. Eu preciso me ativar. Às vezes eu tô dirigindo, me dá sono. O que eu faço? Eu hiperventilo. Eu ligo meu simpático. Aqui na pista é muito difícil, tá? A maioria das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado para hiperventilar. Você tem que se autoconhecer muito bem e tá muito letárgica, porque se você já tá um pouco nervosa e você hiperventila, provavelmente você vai ficar mais nervosa. É um esporte que tem uma adrenalina por si só, Exatamente. Né? Então, assim... Talvez o Stefan possa hiperventilar saltando em Brasília. Pode ser, mas assim, o que eu gosto muito de usar é a respiração que você solta mais devagar, para as pessoas que ficam muito nervosas, ou uma coerente, onde você se equilibra, se mantém focado, ou uma da caixa, que você puxa, prende, solta e prende, que até que falam que é os Navy SEALs, né, os marinheiros americanos que estão constantemente ali em estados de atenção, precisam estar atentos e alertas, mas ao mesmo tempo tranquilo. Aí tem essa da caixa, ou a do quadrado, que é uma que se você não treinar, se você estiver muito nervoso aqui e for fazer, não vai dar certo. Você precisa treinar ela antes, você precisa entender se ela funciona para você. Então, além disso, tem várias outras questões, tá? Respirar, o ideal é que a gente respire pelo nariz e que a gente não respire pela boca. Mas aí você vai falar com o meu otorrino que não vai estar dando. Então, tá? Inclusive eu vou indicar para quem quiser um livro maravilhoso que chama Respire. Esse livro é sobre um jornalista que sai o mundo inteiro em busca de respostas para desvio de septo dele e ele não queria operar. E ele não operou e ele se pôs em um monte de experimentos e ele conseguiu resolver essa situação dele sem precisar operar. E aí ele fala da respiração nasal, o quanto que é importante. Um dos benefícios da respiração nasal é que a gente libera, quando a gente respira pelo nariz, a gente libera óxido nítrico, que é vasodilatador. Enfim, a gente já entra em várias funções ali. Uma coisa que, assim, que eu não quero nem falar besteira aqui, mas quando a gente respira pelo nariz, a gente tem mais noção espacial. Dentro do percurso, a gente precisa achar distância e tem a ver com noção espacial. Então, eu me policio, tá? Não é toda hora, mas principalmente quando eu tô treinando, na hora da prova eu não quero pensar nisso, porque não tem por que eu querer pensar nisso. Mas em treino, eu me policio para respirar pelo nariz. Todo mundo respirando pelo nariz para achar a distância. Se vocês pesquisarem, hoje tem atletas treinando com a boca tapada. Por quê? Aí eu vou dar uma explicação bem simples, tá? Quando a gente respira pela boca, a boca foi feita para comer e para falar, o nariz para respirar. Quando eu respiro pela boca, eu solto muito mais CO2 do que eu deveria, tá? É importante, o oxigênio entra, se transforma e a gente libera o CO2. O CO2 ele é super importante para carregar o oxigênio para os nossos músculos e tecidos, tá? Células, para tudo. Quando eu respiro pela boca o tempo todo, eu estou liberando muito mais CO2 do que eu precisaria liberar. Quando eu respiro pelo nariz, eu consigo equilibrar melhor, eu não libero tanto CO2 e a minha entrega do oxigênio é mais eficiente.
Você falou que quando recebe a criança fora e ela tá querendo chorar, lembrei que eu já te vi algumas vezes indo pra competição que você não ia competir, mas tinham atletas que você atende lá. Sim. Quando que você acha que é necessário fazer isso? Como que funciona essa parte eu presencial? Acho que assim, é legal, assim, né? Você tem uma pessoa ali que eu acho que tanto para mim quanto para a pessoa que eu atendo, né? Eu poder vê-la, né? Como que ela entra da pista, como que ela sai da pista, isso para mim é importante. E o que eu falo, o treino a gente faz antes, né? A gente faz lá na sessão, ela faz ali na rotina que ela precisa fazer. Eu não vou fazer treino mental aqui no dia da prova, mas o que eu faço? Eu converso antes, né? Para entender o que está se passando. Tem uma técnica ou outra ali que a gente pode fazer, se quiser eu respiro junto, a gente faz uma respiração, eu faço o EFT, que é técnica de libertação emocional, onde a gente toca em alguns pontos meridianos, que é bem rapidinho ali, né? E na hora que ela sai da pista, eu ajudo ela a entender o processo que eu sempre peço. Eu pergunto, o que foi bom? O que você quer melhorar? Qual que vai ser sua meta? Antes da prova também, qual que vai ser sua meta hoje? Sua meta de desempenho, né? Porque às vezes, minha meta é ganhar a prova. Ok, a meta de ganhar a prova é resultado. Eu quero saber qual que é a sua meta de desempenho. É manter o ritmo do começo ao fim. Então vamos combinar que se você conseguir manter o ritmo do começo ao fim, meta cumprida, o resultado vai ser consequência. Então é um pouco isso. É conseguir reforçar coisas que a gente já falou na sessão, né? E dar um apoio. Mas é um apoio. Tanto que as pessoas que eu atendo, quando eu estou no campeonato, eu não cobro mais para estar ali. Se ela é minha cliente, eu vou conversar com ela, vou conversar antes ou depois. Tem pessoas que me contratam especificamente para ir para o campeonato, principalmente campeonatos onde eu não estou saltando. Aí mais brasileiro, assim, um campeonato importante para a pessoa. Mas aí eu sempre peço para pelo menos a gente ter algumas sessões antes. Porque no campeonato eu não consigo fazer uma sessão no campeonato, assim, não... nem conhece a pessoa. E não funciona. O campeonato é para dar um apoio. Legal. O campeonato naturalmente já é modo de sobrevivência, entendeu? Você já tá ali nervoso, não tem treino. Tem que ter feito o dever de casa, é igual prova na escola. Não adianta. Eu acho que é igual prova estudar. aqui, você tem que treinar em casa. Bom, a maioria das pessoas. Mas é legal, assim, é perfil, né? Eu tenho pessoas que às vezes até elas nem querem conversar comigo. E eu tenho pessoas que fazem questão de conversar. No seu Instagram, às vezes você conta situações que aconteceram ali, práticas. Eu vi outro dia que você postou de uma cabeçada que estourou antes de entrar na pista e como que você lidou e superou. Quais foram, assim, as top situações que você acha que fez toda a diferença para você ou para alguém que você acompanha? Tá. Essa da cabeçada, né? Eu estava muito ansiosa porque eu ia subir... Era à noite, estava na equipe, ia fazer o Amazonas Top pela primeira vez. E no último salto a cabeçada arrebentou, né? E eu já estava com aquela adrenalina natural, mas na hora eu não sabia o que eu poderia fazer. E eu fui vendo que eu falei, não adianta. Aí eu encostei na pista, respirei, só pedindo, avisei no paddock. Ela falou, você vai ter na hora que você ficar pronto. E num primeiro momento eu percebi que eu ia querer resolver aquela situação, mas eu falei, não. Você não vai conseguir resolver, você vai ficar mais nervosa ainda. Essa é uma situação. Tem uma situação aqui no Picadeiro, que eu acho que você precisa ter uma boa mentalidade, assim, que aconteceu comigo. Assim, situações de eu cair no paddock, cair ali, entrar e ganhar a prova. Isso já aconteceu mais de uma vez. Eu tinha um cavalo que ele gostava de me derrubar. Mas, ou ele me derrubava ou a gente ganhava a prova. Ele fazia duas coisas no mesmo dia, te derruba aqui, ou ele me derrubava, ou lá na pista ele me derrubava ou a gente ganhava. E às vezes ele me derrubava aqui, só que aí a gente entrava lá e ganhava a prova, isso eu já trabalhava. Esse mesmo cavalo eu levei uma rodada, eu tinha acabado de voltar, que eu tinha feito a cirurgia do tornozelo. Acho que foi minha primeira prova depois dessa cirurgia. E eu levei uma rodada. A culpa não foi dele, a culpa foi minha. E foi horrível a rodada. Só que eu tinha que montar, eu tinha outro cavalo para montar, que era a Calminha. Eu montei na Calminha, eu estava insegura por conta da questão da cirurgia, mas eu montei na Calminha, entrei e ganhei a prova. Então, assim, eu acho que são questões que na hora que você tem uma boa mentalidade, quando você passa por uma situação dessa, se você tem uma boa mentalidade, você tem muita chance de se sair bem. Pode até ser que você não saia, né? Ter uma boa mentalidade não saia. Mas se você não tem,
uma boa mentalidade, a chance de você sair mal aumenta muito, sabe? E uma coisa que eu gosto de falar, o treino mental é constância e não é regra, não é matemática, tá? Eu mesmo sendo treinadora mental, eu já tive situações que eu amarelei, eu já tive situações que eu não aguentei pressão. E tá tudo bem. A gente vê profissionais, acontecendo isso com profissionais que estão ali competindo todo dia, tá? Mas hoje eu tenho muito mais bagagem, eu tenho muito mais conhecimento para quando eu passo por uma situação dessa, para eu lidar com ela da melhor maneira possível. Uma pessoa que é forte mentalmente não significa que ela não vai errar, que ela não vai amarelar, que ela não vai ter dificuldades emocionais. Ela vai ter, mas ela vai saber lidar com isso de uma forma melhor, sabe? Isso acaba trazendo um pouco mais de constância, né? A pessoa que tem uma mente muito ruim ou que não consegue lidar com a pressão, é muito difícil ela ter constância. Uma coisa que eu falo, ganhar todo mundo quer, eu quero, você quer, todo mundo que está aqui para competir quer ganhar, mas eu não tenho controle no resultado. Eu tenho controle nas minhas metas de desempenho, no meu comportamento. Se eu conseguir cumprir minha meta e meu comportamento ali, o ideal, eu tenho muita chance de ter resultado. O que eu queria perguntar dentro da pista, porque até então eu tô achando ótimo, a gente faz uma respiração antes de entrar na prova, se concentra, etc e tal, você vem maravilhosamente bem Georgette no 1. Como é que você se recupera? Respira e se recupera de uma situação Respira. difícil, Do 1 pro 2 tem 5 Ela lances. já ensinou, tem que ter resiliência. Tem 5 lances pra respirar pelo nariz calmamente, nem Pelo mais nariz devagar. para ver a distância que dá espacial. É um pouco que, assim, na teoria é bem legal, né? Que a gente, não adianta eu me preocupar com o que ficou para trás ficou, né? Então, se eu levei uma Georgette e eu tenho um percurso inteiro pela frente, é um pouco isso, eu conseguir respirar e me falar alguma coisa, ou foco, volta e continuar, né? Mas eu sei que muitas vezes a gente faz isso, às vezes não adianta mesmo. Mas é aquela coisa, às vezes a gente está no percurso e bate, olha para trás, é instintivo, às vezes a gente olha, só que isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque você tem um obstáculo na frente, você olha para trás, você desconcentra. É um pouco da gente, enfim, ir se conhecendo e entendendo. E eu vou ser sincera, vai ter vezes que a gente vai conseguir voltar e vai ter vezes que a gente não vai conseguir. Eu já tive situações mesmo de acontecer e me desconcentrar totalmente e fazer uma besteira depois. E já teve situações de eu me desconcentrar e eu conseguir voltar. Então, o que eu falo, a questão do foco, né, que eu acho até legal a gente falar um pouco sobre isso, que o estar focado, as pessoas acham que a gente tem que estar 100% focado. Ninguém consegue estar 100% focado. Principalmente num ambiente aqui nosso, competitivo, que várias coisas estão acontecendo à sua volta, a pressão da competição, sabe, é tudo. O mais importante é eu ter a consciência da hora que eu fui para eu conseguir voltar. A gente vai sair. Então, você se treinar, fui. O que eu vou fazer para eu voltar? Qual vai ser o gatilho? Eu vou me falar alguma coisa? Eu vou ter um gesto de ancoragem? Né? Isso eu trabalho, né? Eu trabalho com ancoragem. O que é ancoragem? Você ter um gesto que você vai fazer para você se trazer, para você focar, para você se sentir confiante. Mas aí é um processo. A gente faz um treinamento ali com áudio, peço para a pessoa viver a situação. Por exemplo, eu quero me sentir confiante. Ok, pensa numa situação onde você se sentiu muito confiante. Aí eu peço para ela pensar, aí eu ponho ela num estado alfa ali, para ela estar aberta a receber informações, e aí vou guiando ela numa visualização, e aí eu falo, na hora que você estiver sentindo essas emoções, faz o gesto. Aí ela faz o gesto. A gente ancora isso várias vezes, né? Geralmente eu gravo um áudio, eu passo para a pessoa escutar esse áudio e ela vai ancorar esse gesto com aquilo que ela quer. É foco, é confiança, é se sentir feliz, enfim. E eu ensino uma vez, depois em toda sessão eu não repito. Ela tem o áudio dela lá para ela fazer isso aí, ela vai fazendo. E geralmente eu combino da pessoa fazer antes dela entrar, ou antes dela começar o percurso dela fazer o gesto de ancoragem dela. É o beijinho no pescoço. Por exemplo, tem muita gente que ancora sem saber. Quem faz o gesto da cruz está ancorando. Você ancorou. Quando você faz o gesto da cruz, o que você se sente? Você está trazendo, me protege, sei lá, você está trazendo uma coisa positiva, não é? Isso é uma ancoragem. Só que a gente tem técnicas que a gente pode criar. Tem um cavaleiro que diz que para a Olimpíada, eu não sei se eu posso citar o nome, eu prefiro não citar.
Tem um cavaleiro que ele na Olimpíada, ele foi descobrir se seria sino ou campainha, porque ele ancorou. Ele descobriu se era sino ou campainha. Para quando bateu o sino. Para quando batesse, ele ancorou alguma coisa, Tudo isso vale muito pro esporte, é voltado pro esporte, mas com certeza levam pra vida, sim. né? A gente tem um maior coach do mundo, que é o Anthony Robbins, não sei se já ouviram falar dele. E ele, no livro dele, ele fala muito, ele não fala para atleta, é lógico, ele é o maior coach do mundo, então ele atende atletas, ele atende empresários, enfim. E ele tem um livro que chama Poder Sem Limites. E nesse livro dele, ele fala de várias técnicas. E uma dessas técnicas é a ancoragem, a modelagem. Muito bom. Flávia, incrível. Tivemos uma pincelada de tudo aqui hoje. Eu falei bastante. É incrível, acho que muito, muito válido. E queria agradecer pelo tempo, pela mentoria. Eu que agradeço. Quem for saltar aqui, eu quero ver resultado na pista, viu? Já põe na Gabi, pressão, tá né? tudo em você. Infelizmente, só eu estou aqui. Ressignifica, respira, ancora. Faz tudo que você aprendeu. Muito mais fácil com um cavalo faz zero e seguro. ganha. Modela, faz zero e ganha. É um pouco isso. Mas, gente, a base de tudo pra mim é essa formulazinha, sabe? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Se você consegue incorporar isso aí de uma forma que te ajude... É isso. Tô levando mais pra empresa, vida pessoal, do que pro esporte. O esporte é diversão, já tá nesse ponto. Outra fórmula que eu gosto muito é performance é igual a potencial menos interferência, né? Potencial a gente tem, né? Treina, tem nossas habilidades. Treino. É pra ter... Bom, mas é pra ter potencial. Se eu tô aqui é pra ter potencial. Quando que vem a performance? É quando eu consigo tirar a interferência. O que são as interferências, né? A gente tem várias. As externas eu não tenho controle nenhum, né? Passou um bicho aqui na minha frente, caiu um obstáculo, ventou, o obstáculo caiu, alguma coisa assim, me atrapalhou minha performance, mas não tive controle. Mas geralmente o que atrapalha a gente? São as interferências internas. O que são essas interferências internas? Meus medos, meus pensamentos negativos, as minhas dúvidas. Aquela cegada. Aquela cegada é técnica, né? Não é Tá mental. no potencial. Ela pode ser até causada por algo mental. Mas geralmente faz parte, às vezes a gente não enxerga mesmo. A gente pode não enxergar por vários motivos. Um, porque não enxergou mesmo, ou porque a gente está muito nervoso e aí tá tenso, enfim, interfere. Mas assim, a principal é justamente o medo. E quando eu falo medo, é medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, medo de errar, né? As dúvidas, né? Muitas vezes entro na pista morrendo de dúvida. Essas são as interferências. E aí, se eu consigo estar no meu melhor estado emocional, eu minimizo essas interferências, né? E aí eu tenho muita chance de aumentar a minha performance. Maravilhoso. Muito obrigado, Flávia. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz e João Marcum, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.